Família. Glória a Deus. Pastor Digão com vocês aqui. Vamos. Glórias. Deus os abençoe poderosamente. 7º dia de jejum, Igreja Alva. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Muitos testemunhos. Muitas palavras, muita revelação da parte de Deus nesse tempo. Glória a Deus por isso. Estamos aqui no nosso 7º dia e vamos, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Palavra de Deus, jejum e oração. 3 elementos fundamentais para nosso crescimento, para nós avançarmos nos propósitos de Deus, para nós vivermos grandes e poderosas experiências da parte de Deus e para que você também possa conhecê-lo. O objetivo desses dias aqui, jejuando e orando, é para que cada um de nós possamos conhecê-lo melhor, ouvir mais a sua voz, termos entendimento dos seus propósitos e dos seus planos, tá? Hoje, 7º dia, um abração aí para a família Alva, acabei de sair lá, de lá da Igreja Alva, foi maravilhoso hoje que Deus fez em 2 cultos, manhã e noite, Deus os abençoe demais, também aí a toda a família do Reino de Deus que está aí espalhado pelo Brasilzão, espalhado aí por onde quer que esteja, glória a Deus. Então, ministrei de manhã, ministrei à noite, estou aqui com vocês também agora, ministrando sobre dons. Hoje o dia é dons, oração sobre dons, e sobre os dons, na verdade, e oração, clamor, jejum. Tá bom? Glória a Deus. Depois diz aí da onde você está. Nós vamos deixar gravado aqui no Instagram, no meu Instagram, e também nós vamos deixar salvo no YouTube. Rodrigo Aldeia, estão lá todos os dias, as orações, os clamores, o ensinamento, o princípio poderoso da palavra de Deus. É uma honra, um prazer tê-los aqui comigo. Então, se você perdeu algum dia, corre ou aqui no meu Instagram ou no YouTube Rodrigo Aldeia, tá lá todas as ministrações, orações e jejum. Também ali tem vários estudos, várias palavras, tem ali sobre escatologia, tem ali sobre oração, ali o YouTube está completinho e Deus é bom. Tá bom? Glória a Deus por vocês, pela vida de vocês. Hoje, 7º dia, dons do Espírito Santo, né? Dons do Espírito Santo. Falamos sobre frutos, hoje sobre dons. Então, os 2 importantíssimos no nosso crescimento espiritual, na nossa caminhada com Deus e no nosso entendimento sobre quem Ele é e quem nós somos nele e o porquê que Ele nos dá dons e fruto do Espírito Santo. Muito importante nós entendermos isso, muito importante nós compreendermos a razão de tudo isso. Por muito tempo a igreja entendeu errado e se corrompeu nesse processo do porquê que nós recebemos os dons, o porquê que nós recebemos essa capacitação do Espírito Santo. E as pessoas acham que é para te ajudar no dia a dia, para te ajudar na tua própria vida, e na verdade o texto bíblico nos diz que não, que é o contrário, porque quando o Espírito já está tendo liberdade de agir na tua vida, o próprio Espírito vai te auxiliar no seu dia a dia, o próprio Espírito vai te conduzir, e os dons do Espírito têm uma outra função que nós vamos ministrar hoje aqui e vamos avançar nisso. Na Igreja Alva, agora nessa próxima temporada, nós vamos ter um curso sobre dons do Espírito, né? Nós vamos ter um treinamento, um curso sobre os dons do Espírito, logo mais vocês vão saber sobre isso. São os 9 capacitação do Espírito Santo que nós vamos trabalhar em um curso, essas 9, e vai ser maravilhoso, tá? Nós vamos ministrar, vai ter a família sendo reciclada nisso, aprendendo muito sobre isso. Nós vamos ter pessoas aqui com a gente também, que vai ser uma bênção, tá? Pois se informe aí. Pois se você não segue lá a Igreja Alva, você vai ter mais informações sobre isso. Nós vamos ter o curso sobre dons, você vai poder se inscrever e participar com a gente, tá bom? Glória a Deus. Família, vou falar sobre dons hoje. 1 Coríntios 12 é um dos temas apaixonantes da palavra de Deus e, na verdade, a capacitação do Senhor para o corpo de Cristo. São ferramentas, os dons são ferramentas que o Espírito Santo distribui a cada um de nós para cumprir o propósito de Deus na Terra, né? Eu falo assim, que são ferramentas sobrenaturais do Espírito Santo que nos capacita a fazer o nome do Senhor conhecido
e para que nós possamos ser um em Cristo Jesus, cumprindo o propósito na terra, tá? Os dons são para edificação da igreja, os dons são para que nós possamos cumprir essa vontade de Deus na terra, tá? Então muitos entendem errado, que acham que temos que buscar o Espírito, os dons do Espírito, porque os dons do Espírito vão nos capacitar no nosso dia a dia, vai melhorar a nossa vida profissional, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, e na verdade é óbvio que melhora, mas os dons do Espírito, eles têm um foco, eles têm um alvo, a edificação do corpo, a edificação dos irmãos e para que o nome do Senhor seja conhecido. Então nós temos que compreender, entender e deixar essa verdade estar poderosamente sendo trabalhada em nossos corações para que você possa experimentar essas 9 virtudes ou ferramentas, vamos usar assim, do Espírito Santo para cada um de nós. É óbvio que temos um tempo curto, estamos só orando por isso, né? Desejando esses dons, chamando esses dons às nossas vidas, é óbvio, né? Isso aqui eu acho que deveria ter no mínimo 1 hora e meia, 2 horas de aula sobre cada dom do Espírito aqui. É óbvio, né? Nós já falei aqui, nós vamos fazer isso com vocês, vai ser maravilhoso. Mas eu quero abrir aqui Coríntios capítulo 12, para que a gente possa ler e entender o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, né? É isso que nós precisamos. O que a palavra diz sobre os dons, né? Então, em 1 Coríntios capítulo 12, a igreja conhecida como a igreja dos dons, a igreja que era muito trabalhada nos dons, diz assim: acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo está falando sobre os dons, vocês não podem deixar de conhecer e nem ser ignorante sobre esse tema. Isso aí tem que ser algo trabalhado na igreja pontualmente. Então é o que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar num curso esses dons do Espírito e estamos orando com vocês, jejuando por isso, clamando para que Deus nos dê essa graça. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então, é uma distribuição do Espírito Santo, são ferramentas, são capacitações que o Senhor entrega para o corpo de Cristo para aquilo que for útil. Porque há e aqui nós vamos nos 9 dons do Espírito aqui, ó. A pelo Espírito Santo é dado palavra de sabedoria. Então fica muito claro aqui que os dons do Espírito nós não conseguimos alcançar pelo nosso próprio esforço. Os dons do Espírito, já a própria palavra diz, é dada pelo Espírito, né? A é dado a palavra de sabedoria, né? A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra de ciência, né? Ciência, conhecimento, revelação, entendimento, e a palavra de sabedoria é para aquele que sabe o que fazer. Mas aí você tem um entendimento, pô, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer aquilo outro, mas você não sabe como. A sabedoria é isso, a sabedoria vem para resolver aquilo, como fazer, né? A ciência é uma revelação, uma palavra, é um entendimento de Deus sobre a tua vida. Agora, a palavra de sabedoria é como fazer, o que fazer com aquilo, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, né? A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Então tem dom de fé, tem aquelas pessoas, todos nós somos chamados a andar por fé, mas tem aqueles que têm esse dom capacitado pelo Espírito Santo. A uns é dado pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dons de discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então não é o que nós queremos, mas o que o Espírito quer, o que o Espírito deseja. Então aí ele vai falando por que é distribuído os dons, cada um de uma maneira. É óbvio que aqui nós sabemos que, como a igreja, o grande erro da igreja é achar que a igreja
aquele líder, aquele pastor tem toda a verdade. E não é assim. O Espírito distribui um pouco para cada um. Um pouco para cada um. Um pouco para cada um. E todos, quando se unem, se juntam e tem fortalecimento, porque cada um tem uma ferramenta. Um tem um martelo, ou tem um serrote, ou tem um alicate, ou tem uma chave de fenda, né? Então, outro tem uma parafusadeira. Então, cada um, quando nós se juntamos, nós conseguimos fazer a obra de Deus, o propósito de Deus, para que a igreja seja edificada, para que o nome do Senhor seja conhecido e o propósito eterno de Deus se cumpra no nosso meio. Então, ele dá como quer. Ele divide os dons para cada um e esses dons, cada um vai ser usado dessa maneira. O problema é que as pessoas acham que sozinhas elas conseguem conduzir e tocar a sua vida. E não. Elas acham que sozinhas conseguem, com a capacitação que Deus tem dado, elas conseguem andar sozinhas. Não, cada um, a Bíblia diz aqui, ó, ele reparte particularmente a cada um como quer. Então ele reparte para mim, para a tua vida, para os nossos irmãos, e nós juntos conseguimos cumprir o propósito e a obra de Deus. Quanto mais divisão tem, mais fraqueza tem por causa disso. Porque aí ele explica, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, são muitos. Aí vai falando, se o pé disser, por que não sou mão, não sou corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? E ele vai falando a importância dos dons. Então aqui, guarda no teu coração, os dons são especificamente para quê? Para que cada um receba uma porção desse dom, uma capacitação desse dom, e através de nossa união, uns edificando os outros com os dons, edificando a igreja, fazendo o nome do Senhor conhecido e estabelecendo o propósito eterno de Deus na terra. Então vamos lá? 3 coisas que são as funções dos dons. Primeiro, edificação do corpo, né? Não mais ou menos importante. Segundo, que o nome do Senhor seja conhecido. Terceiro, para que o propósito eterno e a vontade de Deus se cumpra na terra em nossa geração. Então, 3 funções poderosas do Espírito, e nós entendemos isso. Aqui 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala para a igreja, eu sei que vocês desejam ardentemente, vocês buscam ardentemente os dons. Então era uma igreja que buscava os dons, orava por isso, jejuava por isso, que é o que estamos fazendo hoje, que é o que tem que ser uma constância em nossas vidas. Mas se a igreja não tem esse entendimento, se ela não sabe por que são os dons, muitas vezes ela nem busca. Ela acha que o dom de vez em quando vai aparecer na vida de um, vai aparecer na vida de outro. Não. Vamos buscar os dons, porque esses dons vão ser marcas poderosas em nossas vidas, e juntos, em unidade, como corpo de Cristo, nós podemos ver esse propósito se cumprindo. Então, grava no seu coração, não esquece mais. Os dons são para que o nome do Senhor seja conhecido, os dons são para que a igreja seja edificada, e os dons são para que o propósito de Deus aconteça e seja manifesto em nossa geração. A vontade dele se manifesta em nossa geração. Então, qual que é o grande problema da igreja hoje? A igreja, ela vive sectarizada, ela se divide. Então vai ter uma igreja que tem um dom muito forte, específico em uma área. A outra igreja em outra área. E quando isso não acontece, nós vemos que o corpo perde, porque ele se enfraquece, e nós, cada um com o seu dom, divididos, a gente vai ter pouca eficácia, né? A gente vai demorar muito mais, vai então, muitas vezes nem cumprir esses 3 propósitos que eu estou falando para vocês. E quando a gente edifica o corpo, quando a gente engrandece, faz o nome do Senhor conhecido, e quando a gente usa os dons para que o propósito de Deus se cumpra na nossa geração, no nosso ambiente, na nossa cidade, nós vamos ver grandes coisas. Jamais uma pessoa sozinha dentro da igreja consegue cumprir os propósitos de Deus. Essas 3 coisas que eu estou falando para você que são os dons. Jamais uma igreja, é muito importante isso, consegue cumprir sozinha esse propósito, sozinha, com esses dons. Nós sabemos que o propósito de Deus vai ser cumprido nessa unidade. É por isso que o apóstolo Paulo fala dos dons, fala quais são os dons e fala por que os dons são importantes e como eles precisam ser usados. Ele diz aqui, ó, os dons são para o corpo. Então ele distribui a quem quer conforme lhe apraz. Então ele vai distribuir para uma igreja uma coisa, para outra, para uma pessoa para uma pessoa outra dentro da própria igreja. Então quando a igreja não entende isso, quando a igreja
se divide, ela está indo contra esse próprio texto de 1 Coríntios capítulo 12, que não entendeu que cada um tem um dom chamado, e se cada um cumprir o seu propósito na terra, nós vamos juntos fazer a obra do Senhor. Amém? Então, quando um irmão ataca o irmão, quando um ministério ataca outro ministério, quando uma igreja ataca outra igreja, nós vamos ver que realmente só está atacando esse propósito eterno que Deus planejou. Que eu e você possamos ser um para cumprir esse propósito na nossa geração de uma maneira poderosa. Amém? Então é isso. 9 dons, não consigo compartilhar agora, é óbvio. Nós vamos ter um curso para isso, vão ser os 9 dons do Espírito, nós vamos trabalhar um a um, cada aula vai ser um. E convido vocês, óbvio, a estar conosco, fique atento aí que vocês vão saber mais detalhes. Então, a igreja precisa não só conhecer sobre isso, mas buscar isso. Mas como que eu vou buscar se eu nem sei o que é direito, se eu não sei para que é? Então, que a igreja possa crescer nesse entendimento e nessa profundidade aí para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar, quero orar com vocês, quero chamar a presença de Deus. Uma igreja que não entende os dons do Espírito é uma igreja que vai deixar de ser relevante em sua geração. Os dons do Espírito são essa ferramenta, essa capacitação para que a gente vá além, em nome do Senhor Jesus. Mas ninguém sozinho, tem muitas pessoas que andam dentro das igrejas sozinho, né? Achando que tem uma capacitação ali do Espírito, mas na verdade ela tem uma partezinha só, tem uma pecinha do quebra-cabeça. Ministérios muitas vezes andam sozinhos achando que os dons que eles receberam, eles são para eles e pronto, tal. Não, eles fazem parte desse também pecinha do quebra-cabeça. E com certeza, quando a gente entende isso, que os dons do Espírito Santo são distribuídos pelo Espírito primeiro, ele dá a quem ele quer, e para que o corpo seja edificado, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que essa geração cumpra um propósito poderoso na terra, aí sim nós vamos ver a plenitude dos dons sendo liberados, os dons do Espírito. O que cada dom do Espírito faz, são 9 manifestações poderosas do Espírito, um complementa o outro, um auxilia o outro, então é algo maravilhoso, e assim Deus faz, porque é o corpo, cada um tem uma função dentro do corpo. Vamos orar para que essa unidade aconteça, vamos orar para que o corpo possa crescer nesse entendimento dos dons e dos propósitos, né? Então é isso aí, glória a Deus pela tua vida. Nós sabemos que essa próxima temporada é uma temporada de mergulhar profundo em treinamentos, que Deus está nos levando em treinamentos. Um deles vai ser esse aqui, conhecimento, aperfeiçoamento e busca, né? Então que Deus possa nos capacitar a sermos cheios desses dons no nosso ambiente e juntos possamos cumprir o propósito de Deus em nossa geração. Amém? Vamos orar então por isso, vamos clamar a Deus, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus possa nos visitar com os dons que não se busca dentro de uma igreja, que não se ensina, que não se trabalha isso dentro de uma igreja. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz que não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Muitos de nós achamos que isso acontece aleatoriamente e de uma hora para outra cai sobre nós. Não, é uma busca, tá? O apóstolo Paulo explicou isso. Buscai com zelo os melhores dons. Versículo 31 aqui de Coríntios 12 diz: portanto, buscai com zelo os dons, tá? Então é com zelo, é busca do quê? Oração, clamar a Deus para que os dons venham sobre nós, mas também o zelo envolve você conhecer sobre os dons, conhecer sobre o que os dons do Espírito fazem. São ferramentas para auxiliar a igreja a avançar aonde ela não consegue avançar, para reduzir espaços, para reduzir tempo. E isso o Senhor quer fazer com a igreja de uma maneira poderosa. Amém? Vamos orar? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus os abençoe demais aí. Deus é bom demais. Amo demais vocês aí. Glória a Deus pelo 7º dia de jejum aqui. Dons do Espírito. Deus é bom. Amém? Buscai com zelos os dons do Espírito. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, te agradeço, te louvo pela oportunidade que tenho de estar com os meus irmãos aqui nesse monte virtual, nessa sala de oração virtual, nesse momento de unidade, ó Pai, buscando a Tua presença através de ministração, através de oração e através de jejum. Nós estamos buscando com jejum, com quebrantamento, buscando a Tua face, sendo ministrados pela Tua palavra, Pai, para que nós possamos crescer de uma maneira poderosa em cada uma das manifestações que o Senhor tem para essa temporada. Hoje, especificamente, estamos, ó Pai, ministrando, jejuando,
e orando sobre os dons, da mesma forma que fomos instruídos pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ó Pai, que nós não sejamos ignorantes sobre os dons. Também no versículo 31 ele diz, busque com zelo os dons espirituais, que nós possamos nesse momento, ó Pai, chamar a Ti, que o Senhor escute a oração da Tua igreja, porque sabemos, ó Pai, que cada um recebe uma porção conforme o Espírito distribui, e aí cada um desses que vão recebendo essas porções vão sendo instrumentos no corpo de Cristo, para a edificação do corpo, para que a igreja cumpra o seu propósito na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós sejamos essa unidade dos dons, essa unidade dessas ferramentas espirituais, trabalhando para a edificação do reino, Pai, vai fazer toda a diferença em nossa geração. Por isso esse é o nosso clamor nessa noite, que o Senhor venha visitar a Tua igreja com os dons, onde oramos, ó Pai, nós clamamos nesses dias sobre o fruto do Espírito, algo interno dentro de nós, algo poderoso para nos edificar. Hoje nós estamos falando da capacitação, dos dons, daquilo que é externo, das ferramentas, daquilo que faz a diferença na vida de pessoas. Por isso nós oramos, Espírito Santo de Deus, se derrama sobre a Tua igreja, se derrama sobre cada um dos Teus servos que estão aqui em oração, clamando, jejuando, se derrama sobre nós de uma maneira poderosa, para que nós possamos ver a manifestação do Teu Espírito Santo edificando a igreja, fazendo o Teu nome sendo conhecido, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela palavra de sabedoria, eu oro pela palavra de ciência no meio do Teu povo, eu oro por fé, Pai, enche a Tua igreja de fé, o dom da fé se manifeste sobre a Tua igreja, enche de fé a Tua igreja, Pai, que ela libere, creia na palavra e libere palavras poderosas da parte de Deus, dons de curar, ó Pai. Quão necessário nesses dias, ó Pai, a Tua igreja necessita desses dons de curar, para que o Teu nome seja conhecido, para mostrar que o Senhor vive, para que o Senhor governa, para também mostrar, ó Pai, a edificação, para que o corpo seja edificado e para que propósitos poderosos do Senhor se cumpram nessa geração. Quantas pessoas que vão ser curadas, vão ser testemunhos poderosos, ó Pai, no nosso meio, para que possa edificar o Teu nome e cumprir os Teus propósitos. Por isso que sejam liberados dons de cura, operação de maravilhas, ó Pai. A palavra maravilha significa aquilo que só o Senhor pode fazer, que só o Teu nome pode fazer, que só o Senhor pode realizar. Por isso que a operação de maravilha esteja presente no meio da igreja, ó Pai. A palavra diz que no primeiro século a igreja, os apóstolos faziam sinais e maravilhas no meio do povo, ó Pai. Por isso que essas maravilhas estejam presentes no nosso meio e nós possamos ver, ó meu Senhor, cada um dos Teus servos sendo usados em cada um desses dons para que o Teu nome, para que o Teu evangelho seja glorificado, adorado e honrado. Também a outro, Pai, o espírito da profecia, ou ao outro dá o dom de discernir espírito. Quão importante nesses dias tem sido para a igreja o dom de discernimento de espíritos, porque o inferno tem enganado a igreja, o inferno tem ocultado o mundo espiritual da igreja, o inferno tem tentado paralisar a igreja com enganos, mas os dons de discernimento de espírito, ó Pai, ele vai revelando todo engano, tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é maligno, ó Pai. Por isso nós oramos por esses dons do Espírito, esses dons, ó Pai, de discernir espíritos. Também oramos, ó Pai, pela variedade de línguas, que o Senhor possa tocar a Tua igreja com dom de variedade de línguas, ó Pai, e também de interpretação de línguas, e nós possamos ver esses dons sendo distribuídos conforme o Espírito quer que seja distribuído, que esses dons possam alcançar com poder a Tua igreja. Nós não queremos, ó Pai, somente conhecer esse texto e ouvir falar, nós estamos entendendo o texto e nós estamos orando por ele. Por isso responde a oração da igreja, como a Tua própria palavra nos diz, ó Pai, que nós devemos buscar com zelo os dons. Também, ó Pai, faz isso em nosso meio, manifesta esses dons poderosos no meio da igreja, para que a igreja possa fazer o nome do Senhor conhecido, para que a igreja possa ser uma, juntando esses dons como um grande quebra-cabeça, juntando essas ferramentas para edificar o Teu corpo, e também que os propósitos do Senhor sejam cumpridos em nossa geração. Que esses 9 dons do Espírito se manifestem na Tua igreja, que esses 9 dons do Espírito toquem a Tua igreja, que nós possamos, ó Pai, como igreja, clamar por isso, jejuar por isso, orar por isso, até que nós possamos ver crescer em nosso meio esses dons poderosos,
para que o teu nome possa ser engrandecido, ó Pai. Nós oramos pelos dons, nós oramos pela essa manifestação do Espírito em nosso meio. Ele distribui a quem quer e nós recebemos, ó Pai. Estamos abertos para receber os dons, estamos abertos para receber aquilo que o Senhor tem a fazer em nosso meio. Que o teu Espírito visite a cada um agora, Pai, tocando, curando, libertando, mas também capacitando para toda boa obra que o Senhor tem conosco, para que nós possamos ver esse nome que é todo sobre todo nome sendo engrandecido em nosso meio, para que nós possamos ver vida sendo alcançada através desses dons, para que nós possamos ver a unidade da igreja se unindo, Pai, para que juntos possam usar os dons para a edificação do teu corpo e da igreja. Por isso nós oramos, te agradecemos, louvamos o teu nome e te engrandecemos, ó Pai, nessa noite tão especial, nesse domingo, nesse 7º dia de jejum e oração pela tua igreja, pelo teu corpo, pelo teu povo, de uma maneira muito especial. Glorifico, exalto e honro o teu santo nome, te entregando esse 7º dia de jejum, meu Senhor, consagrando esse 7º dia de jejum, meu Senhor, e te agradecendo por tua presença em nosso meio. O Senhor está aqui, a tua presença está aqui, o teu Espírito está aqui. Te agradeço, te louvo, te engrandeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, família. Deus os abençoe demais aí. 7º dia de jejum e vamos, 21 dias, para que nós possamos ser cheios do Espírito, para que nós possamos ter a plenitude do Espírito, para que nós possamos ser visitados pelo Espírito, para que nós possamos crescer em intimidade e comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Deus os abençoe demais. Muito bom estar esse 7º dia com vocês aqui. Vai ficar gravado aqui no Instagram, mas também lá, Rodrigo Aldeia, no YouTube. Então, passa para alguém. Manda essa live para alguém, essa ministração e essa oração para alguém que precise ser edificado, crescer e ser avivada no poder do Espírito Santo. Deus os abençoe. Amo vocês demais. Fiquem na paz do Senhor. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.